Essa relação prestador de serviço e administrador não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, se você tem essa mentalidade de que você é um administrador de obras e é melhor do que um prestador de serviço, você está muito enganado. Olá, projetista! Aqui é o Luiz e nesse canal nós compartilhamos dicas para engenheiros civis e arquitetos. Seja bem-vindo! Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil e nesse canal nós discutimos sobre projetos de prevenção e combate a incêndio para engenheiros e arquitetos. E muito mais do que discutir sobre projetos, nós conversamos sobre o mercado, ok? Na verdade, o que a gente fala aqui serve tanto para a área de projetos de prevenção e combate a incêndio, que é o foco do canal, tanto para outras áreas da engenharia e arquitetura. E hoje nós iremos falar sobre como lidar com prestadores de serviço. Mas olha que interessante, na área de projetos de prevenção e combate a incêndio, você pode trabalhar tanto com projetos quanto com execução. E o que eu te recomendo? Eu recomendo que você trabalhe com os dois, tanto com projetos quanto com execução. E por que disso? Porque durante o ano você vai observar que os serviços de projetos e os serviços de execução, eles fazem uma espécie de ciclo. O que seria isso? Alguns meses vai aparecer muito projeto para você fazer, outros meses quase nenhum. Em alguns meses vai aparecer muito serviço aí para você executar, de extintores, de instalação de extintores, placas, hidrantes, luminárias de emergência, enfim, vai aparecer muito serviço para você executar em determinados meses e outros pouca coisa. Então, o que eu recomendo para você, tendo uma experiência aí de alguns anos trabalhando com isso? Trabalhe tanto com o projeto quanto com a execução. Porque quando faltar um, você suplementa com o outro. Quando faltar projetos, você está executando alguma obra. Quando faltar execução, você está projetando. Esse que é o interessante dessa área. A área de projeto de prevenção e combate a incêndio permite que você trabalhe tanto com projetos quanto com execução. Bom, e para você trabalhar com execução, é ideal você ter uma boa equipe. O que vai te fazer permanecer na área de execução de projetos é você ter prestadores de serviços bons, confiáveis, pessoas que prestam excelentes serviços, pessoas que seguem aquilo que você pede, que você não tem que ficar lá igual uma babá vigiando o serviço do prestador. São prestadores confiáveis, é isso que você precisa para ter sucesso aí na área de execução. E para você ter sucesso nessa área, além de você ter bons prestadores, você precisa saber algumas coisas para lidar com esses prestadores. E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bom, antes de entrar diretamente aqui no tema, os 3 pontos que eu vou te ensinar para você saber lidar aí com prestadores de serviço, eu queria falar um pouco sobre mentalidade do que eu já vi acontecer. Eu já trabalhei certo tempo em obras, em canteiro de obras, em tempo integral, lá no almoxarifado como estagiário de engenharia. E o que eu já vi acontecer bastante em obra é aquele administrador se colocar superior ao prestador de serviço, achar que ele é melhor que o prestador de serviço. Na minha visão, isso é uma decisão muito errada, porque tanto os prestadores de serviços precisam do administrador, como o administrador precisa do prestador de serviço. Os dois precisam se unir ali para entregar aquela obra para o cliente, entender isso. Nessa relação prestador de serviço e administrador não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, se você tem essa mentalidade de que você é um administrador de obras e é melhor do que um prestador de serviço, você está muito enganado. Porque da mesma forma que você pode prejudicar um prestador de serviço demitindo ele também pode te prejudicar fazendo um erro proposital. Às vezes de cabeça quente você vai sair com um prejuízo enorme. Então fique atento a isso, pessoal. Tenha essa mentalidade que na relação prestador de serviço e administrador de obra, ninguém é melhor que ninguém. Os dois precisam trabalhar juntos, beleza? Bom, vamos entrar aqui no tema dinheiro. Bacana? Bom, o que eu queria dizer sobre dinheiro na hora de contratar prestadores de serviços? Que dinheiro não é tudo. Pô, mas que frase mais clichê. Bom, mas é real, pessoal. Na hora de contratar um prestador de serviço, pagar ele, pagar o que ele está pedindo não é tudo. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo dinheiro que você vai oferecer aqui para esse prestador,
outra pessoa que está com uma obra em andamento também pode oferecer. E você não precisa de bons prestadores de serviço para ter uma equipe qualificada, para conseguir entregar o serviço no menor prazo possível, da melhor forma correta, para conseguir lucrar com isso. Você não precisa ter esse tipo de profissional. Então, o mesmo dinheiro que você paga aqui para um prestador de serviço, outro profissional ali pode pagar também. Então, o dinheiro não é tudo na relação administrador de obra e prestador de serviço. Você tem que entender que é importante demais, além de você negociar ali com o prestador de serviço, ficando bom para as duas partes, pagar o que vocês negociaram certinho, como combinado, o importante é você dar reconhecimento para o serviço desse profissional, ok? É importantíssimo, isso é uma coisa séria de se levar. Então, muito além de você combinar com ele um valor e pagar o que ele está pedindo, é você dar reconhecimento para aquele serviço. E como você faz isso? Bom, você passou uma tarefa para o prestador de serviço, ele cumpriu ela, não custa nada você chegar lá e elogiar o trabalho do cara. Não custa nada você chegar junto com o cliente, quando o cliente estiver junto com você e o prestador de serviço também estiver na mesma situação, você elogiar esse prestador de serviço para o cliente. Falar, poxa, olha o trabalho dele, veja como é que ficou bom. O cara é muito bom de serviço, tá vendo? Excelente, se precisar dele também, eu vou te passar o telefone, dá uma ligada nele. Você fazer isso, reconhecer o trabalho do cara, ele se sentir importante, ele ficar feliz com isso, ele se sentir parte do processo, vai trazer esse cara para a sua equipe. Se for um prestador bom de serviço, você reconhecendo o trabalho dele, combinando com ele o valor, cumprindo certinho, pagando ele direitinho, você vai trazer esse cara para você. Então, quando surgir ali uma outra oferta, você está precisando desse prestador para pegar um serviço do qual vai ser lucrativo para você. E aí outra pessoa está chamando esse mesmo prestador de serviço para trabalhar no serviço dela. Ele vai levar em conta o prazer que é trabalhar com você, porque além de você cumprir tudo que você combina com ele, você reconhece o serviço do cara, você reconhece o esforço. Muitas vezes o cara está lá sem almoçar, debaixo do sol quente, fazendo o melhor possível dele, e às vezes ele nem é reconhecido por isso, não tem um elogio do trabalho que ele fez, do trabalho de excelência que ele fez. Então não custa nada você chegar e dar um elogio para o trabalho do cara. Isso você vai ganhar ponto e é importante demais para você ter uma boa equipe, beleza? Pessoal, ao mesmo tempo que eu falo que também é importante você saber demitir. É importante demais você não ter o medo de mandar embora aquele cara, ok? De dispensar aquele profissional e buscar outro. Não tenha medo de fazer isso. O que eu te digo é o seguinte: grande parte dos prestadores de serviço são pessoas excelentes, boas de mexer, pessoas com experiência, pessoas bacanas, honestas, mas também tem aquele 1%, né? Sempre tem aquele 1% que é mais complicado de lidar. Então você não pode ter medo de dispensar esse cara, achando, poxa, não vou encontrar alguém igual, caramba, onde eu vou encontrar? Cara, não tenha medo de dispensar. Se ele pisar na bola com você, não dê duas chances, é uma chance só e dispense. Recentemente a gente teve a experiência aí de colocar um prestador de serviço em uma obra e ele roubar as pessoas lá daquela obra. Então assim, é uma situação muito delicada, pessoal. Então não dê segunda chance. Pisou na bola com você, busque outro. E para isso eu vou te chamar a atenção sobre o termo chamado contingência. E o que seria isso? Bom, sempre quando você buscar um prestador de serviço, não busque um só, busque mais de um. Existe uma frase que diz: quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então sempre quando você buscar um prestador de serviço, tente buscar dois de uma vez, 2 contatos, 3 contatos. Você está precisando de um pedreiro? Busca 3 de uma vez, tem ali na reserva mais 2. Caso algo aconteça, você tem mais 2 aí para testar, para te chamar para resolver para você o problema. Então lembra disso, quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum. Então tenta sempre ter uma carta na manga, você ter um prestador de serviço a mais. E o que eu te recomendo, que dá muito certo, grupos de WhatsApp da área. Eu participo de vários grupos de WhatsApp na área de engenharia e arquitetura, e quando eu preciso de profissionais, às vezes eu estou desesperado ali
precisando de um eletricista, de um pedreiro, de um bombeiro hidráulico, eu jogo ali naqueles grupos, pessoal, preciso de um bombeiro hidráulico, referência, aparece um punhado de bombeiros hidráulicos indicados aí por amigos da área de engenharia e da arquitetura. Então você ter um network te ajuda até aqui, faz total diferença você conhecer pessoas da área, participar de grupos de pessoas, ter amigos envolvidos aí na área que vão te indicar prestadores de serviço, e você não precisa ficar com aquele medo de demitir. Muitas vezes o cara pisou na bola com você, o cara te desrespeitou alguém na obra, e você ter que segurar um cara desse é problema, ele vai gerar problema para você, pode ter certeza disso. Então, tenha sempre uma contingência de pessoas que você pode chamar caso ocorra um problema, beleza? Pessoal, e o terceiro ponto, e não menos importante, é sobre pagamento. Afinal, como fazer pagamentos aí dos seus prestadores de serviço? Bom, eu vou falar uma coisa que quem está na área aí, quem mexe com execução, sabe e vai concordar comigo. Você nunca deve pagar adiantado prestador de serviço. Eu conheço histórias de pessoas, na verdade essas pessoas nem são engenheiros, nem são arquitetos, não são nada disso. São pessoas que queriam construir casas, queriam fazer obras em casa e chamou o prestador de serviço, às vezes um cara bom de serviço, com referência, ok? E caiu na armadilha de pagar adiantado. Pagou o cara adiantado e deu um voto de confiança para ele, esperando que ele executasse aquele serviço e te entregasse conforme combinado. Qual que é o resultado disso? 2 semanas depois o cara simplesmente sumiu, deixou lá para trás ferramenta, deixou tudo e sumiu, e foi tocar a vida dele na maior cara de pau. Bom, parece uma loucura, mas não é, acontece muito. Você não deve pagar adiantado prestador de serviço. Não recomendo você fazer isso. Você pode negociar com esse prestador de serviço. E o que acontece aí na parte de execução são 2 modalidades. Bom, você pode pagar esse prestador de serviço tanto na diária quanto na produção ou empreitada, como dizem muitos aí. Bom, pessoal, como funciona isso? É muito simples. Vamos supor que o serviço que você for contratar para esse profissional é um serviço que não demanda muita quantidade. Por exemplo, ele vai ter que instalar 100 luminárias em um galpão. Estou dando um exemplo. Para esse serviço, eu te indicaria contratar esse profissional pela produção, para ele não ficar enrolando e botando a diária no bolso. Mas agora, se o serviço é um serviço simples, vamos supor que ele tem que levantar uma parede. Vamos supor que ele tem que levantar uma parede, uma única parede. Estou dando um exemplo aqui. É interessante você colocar esse cara para trabalhar na diária. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo aqui. Mas são formas de como você pode pagar o profissional. Você pode pagar esse profissional tanto na diária, pagando a diária dele, combinando com ele, olha, quanto que é a sua diária? Aí eu cobro tanto, no dia, quanto na produção, Bom, você precisa botar esse profissional aí para instalar 100 luminárias de emergência, cara, coloca esse cara na produção, que eu te garanto que ele não vai ficar enrolando, não, ele vai querer acabar logo para colocar o dinheiro no bolso. Agora, é um serviço mais simples, ele vai colar a plaquinha de emergência, cara, coloca esse cara na diária, deixa ele trabalhar no dia aí, que tenho certeza que vai te entregar um resultado bom e vai sair mais barato do que você pagar ele por cada plaquinha instalada, ok? Então é uma inteligência que você tem que fazer na hora de contratar, na hora de administrar o seu prestador de serviço, para que não ocorra problemas. E uma dica importantíssima, nunca pague adiantado um serviço. Bom, eu não sei explicar, deve ter algum estudo científico sobre isso, mas é muito interessante. Quando você paga alguém adiantado, parece que a pessoa ela perde aquela motivação de entregar o resultado e ela fica procrastinando, enrolando. Depois eu vou ver, depois eu vou aí e resolvo para você, apareceu um imprevisto, minha mãe está doente. Aparece desculpa de todo tipo. Então nunca pague adiantado prestador de serviço. Pague ele ou na diária ou por produção, beleza? Bom, o assunto de hoje é esse, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu peço para vocês dar o like aqui no vídeo, nos seguir aqui no YouTube
para espalhar mais esse conteúdo aí para quem precisar. Beleza, pessoal? Forte abraço!